Graça e paz, amados irmãos, que coisa boa estarmos juntos, mas nessa noite de sábado. Glória a Deus por todas as coisas. Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém, irmãos? Somos fortes porque o Senhor é a nossa força e a nossa alegria. Amém? Então vamos entrar agora no momento de ministração da palavra de Deus. Mas antes de começar a ministração, eu convido a você a fechar seus olhos e a orar comigo ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito grato, Senhor. Louvamos, engrandecemos o teu santo nome. Obrigado, Deus, pela tua proteção. Obrigado pelos teus grandes feitos. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, mesmo diante de todas essas dificuldades, tribulações, Senhor Deus, enfermidades, nesse momento que estamos vivendo, que todo mundo está passando, mas sabemos que temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Tu és soberano, Tu és maravilhoso, Tu és digno, exaltado seja sempre o Teu nome. Ó Deus, dá uma noite abençoada junto com meus irmãos, em especial aos irmãos aí da comunidade Oratu, Senhor Deus, a Igreja Batista Reformada de Oratu. Ó Deus, que cada um de nós venhamos a escutar a Tua palavra, estar atento à Tua palavra, para que a Tua palavra entre em nós, entre no mais profundo de nossas almas e nos direcione para o Senhor. Ó Deus, me usa conforme Te apraz, que não venha nenhum pensamento ou entendimento ou fala que venha da própria minha vontade, mas tudo que eu venha falar, venha estar acobertado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus, estamos aqui para escutar a palavra de Deus, para aprendermos a palavra de Deus, em especial para viver a palavra de Deus. Meu amado irmão, você que me escuta, nós temos um chamado de Deus. E o tema que eu quero trazer para você hoje é justamente o chamado de Deus em nossas vidas. Possa ser que você que me escuta agora, que você já escutou esse chamado. Possa ser que você escutou e esteja lá. Esteja com o Senhor caminhando nas dificuldades, mas sabendo que tem um Deus que está dentro de você. Porque nós somos morada, templo do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer a você que me escuta agora nesse momento. Escute, o nosso Deus nos chama. Ele nos chama para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. A boa obra que ele começa e que começou em mim e em você, ele vai concluir. Possa ser também que você tenha escutado a esse chamado de Deus, mas de um momento para cá se desviou deste caminho. Eu quero dizer também a você que me escuta agora, escute isso que eu vou dizer a você. Deus, ele quando chama os seus, quando ele elegeu os seus, mesmo que você se desvie para a direita ou para a esquerda, ele vai lá lhe buscar. Amém? Então se você, dentro do seu coração, escute antes de começar essa ministração, para você entender o que nós vamos falar através da palavra de Deus. Mesmo que você esteja longe agora, igual aquele filho pródigo que saiu a gastar toda a herança que pediu do pai. Mas quando ele estava lá, junto com os porcos, ele se lembrou da casa do pai. O que eu quero dizer a você, que um eleito, um filho de Deus, jamais pode fugir da presença dele. Mesmo que em certos momentos você pense assim, não, eu não quero Deus. Eu quero ter minha vida de prazeres, mesmo que você esteja pensando isso. Eu quero dizer a você, se Deus elegeu você, ele vai lhe buscar e vai trazer para ele, amém? Ninguém pode intentar contra os eleitos de Deus, amém, queridos? Então o tema da ministração hoje é o chamado de Deus. E eu peguei o livro do profeta Jonas para trazer a ministração e a exposição do capítulo 1 de Jonas. Interessante, irmãos, que Deus pega esse homem, Jonas, profeta, chega a ele e diz ele assim, olha, vai a Nínive e prega arrependimento àquele povo. Vai a Nínive. Deus chegou para Jonas e chegou assim, olha, vai a Nínive e clama arrependimento àquele povo. Interessante que a gente vai ver no decorrer dos versículos que Jonas simplesmente rejeitou o chamado de Deus. Ele quis fazer conforme o livre arbítrio dele. Ele pensava que poderia fugir das mãos do Senhor. Mas é como eu disse no início, antes de ler a palavra de Deus, aquele que Deus já elegeu não tem como fugir.
É graça irresistível. Você não pode resistir à graça de Deus. Amém? Então a gente vai ler só o capítulo 1 de Jonas. Que mensagem profunda. Quando a gente vê a soberania de Deus, não somente sobre o homem, sobre Jonas, sobre os marinheiros daquele barco, mas também sobre toda a criação, sobre a natureza, sobre os ventos, sobre o mar, sobre um grande peixe que Deus colocou ali para tirar Jonas do fundo do mar. Deus é soberano, irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. O que é um vírus para Deus? O que é uma pandemia para Deus? Você crê que realmente aconteceu desta forma que está aqui em Jonas? Será que realmente Jonas passou 3 dias dentro da barriga do peixe? E logo mais o peixe joga Jonas na areia da praia? Será que realmente aconteceu isso? Você crê na palavra de Deus? Se você crê, eu tenho plena convicção de que Deus está conosco. Que Deus está no controle e coloca essa fé dentro de nós. Para a gente, através de um fato histórico desse, de um livro histórico desse do profeta Jonas, verificar que esses grandes milagres realmente aconteceram como estão relatados aqui em sua palavra. E assim que nós temos que viver, irmãos. Nas situações difíceis, nós temos que lembrar que temos um Deus que conseguiu um grande peixe para Jonas. Jonas foi lançado ao mar, estava lá no fundo do mar, mas Deus providenciou um grande peixe para o engolir e guardar dentro da sua barriga. E ali conversar com ele. Na escuridão daquele imenso peixe, daquela imensa barriga. E Deus chama o homem ao arrependimento. Mostra ao homem que ele é soberano sobre todas as coisas. Da mesma forma é hoje em nossas vidas, irmãos. Os ninivitas, os habitantes da cidade de Nínive, eram considerados como povos muito malvados. Povos que torturavam as pessoas, povos que matavam as pessoas, nem reféns eles gostavam de fazer, nem presos gostavam de fazer. Eles matavam crianças, matavam mulheres, matavam homens, adoravam outros deuses. Mas Deus chegou para Jonas e disse assim: Jonas, eu quero que você vá a Nínive e pregue lá uma mensagem de arrependimento. Interessante isso, irmãos. Interessante que Nínive, irmãos, ficava a mais ou menos 800 quilômetros de Israel. Interessante que no contexto desse primeiro capítulo, quando Jonas ele desobedece ao Senhor e parte para Tarsis, que ficava ao oposto de Nínive. Um ficava uma parte acima, a outra abaixo, totalmente ao oposto. E isso nos leva também a entender, irmãos, quando nós não escutamos a voz de Deus, quando nós desobedecemos ao que o nosso Deus nos pede, nos leva a nos afastar dos caminhos do Senhor. Mas vamos ler a leitura, irmãos. Vamos ler a leitura do texto, tá bom? Capítulo 1 de Jonas. Abra a palavra do Senhor. A gente vai ler do versículo 1 ao 17. Preste bem atenção, para vocês entenderem toda essa narrativa, toda essa exposição. E no final vamos fazer uma aplicação para nossas vidas. Amém, queridos? Jonas, livro do profeta Jonas, Antigo Testamento. Capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Preste bem atenção. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem, e para Tarsis embarcou, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Versículo 5. Então os marinheiros
cheios de medo, clamava cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Versículo 6. Chegou a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Versículo 7. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Versículo 9. Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Versículo 11. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Versículo 12. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Versículo 14, irmãos. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quando a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Versículo 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Versículo 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém, queridos? Então, esse relato desse capítulo 1 relata uma soberania inicialmente de Deus sobre todas as coisas. Mesmo Jonas exercendo o seu livre-arbítrio, dizendo não ao Senhor: não, Senhor, eu não quero ir para Nínive. Por que o Senhor quer que eu vá a Nínive, pregue arrependimento àquele povo mau? Para que aquele povo se arrependa, Senhor. Dentro de Jonas, Jonas sabia que Deus tinha o poder de trazer o arrependimento àquele povo. Mas mesmo assim, ele como crente não queria ir, irmãos. Deixa eu fazer uma aplicação aqui, irmãos. Olha só. Escuta o que Deus manda você fazer. Escuta. Busca ter relacionamento com Ele. Ora ao Senhor. Pede iluminação ao Espírito Santo de Deus ao ler a palavra de Deus. Pede o entendimento, o discernimento. Escuta Deus falar com você. Se Deus está mandando você para Nínive, vai para Nínive. Porque se você desobedece ao Senhor, a tendência é o afastamento. Não vai ser Nínive, vai ser Tarsis. Vai ser o oposto. E nesse afastamento vai vir grandes consequências sobre a tua desobediência, mesmo que você seja um filho de Deus. Então, inicialmente, irmãos, eu quero já fazer a aplicação sobre isso. Temos que escutar a voz de Deus e obedecer a Ele, e não questionar Ele. Jonas começou a questionar Deus. Por que Deus, os ninivitas? Esse povo que nos persegue.
esse povo cheio de malícia, de maldade, esse grande exército que tem domínio sobre nós, por que que o Senhor quer que eu vá lá e pregue aos ninivitas? Uma observação aqui, irmãos. Interessante, né? O apóstolo Paulo foi destinado a pregar para os gentios. Lembrando a vocês o que é os gentios, são povos que não eram judeus, eram outros povos. Então os ninivitas não eram do povo de Israel. Não é? Então, interessante que logo aqui no Antigo Testamento, a gente conhece a primeira pessoa no Deus destina a Nínive, destina aos gentios. O profeta Jonas foi o primeiro profeta, assim por dizer, a ser direcionado por Deus a pregar para os gentios. E ele foi a Nínive. No capítulo 1 está toda essa confusão ainda, né? Mas quando a gente for ler todo o livro de Jonas, a gente vai ver toda a ação de Deus. E Jonas indo a Nínive a pregar esta palavra de arrependimento, a clamar o povo, a deixar de adorar outros deuses, a deixar de fazer tantas maldades, pensamentos, prostituição, sexualidade. Que o povo se limpasse de todos esses pecados, esses vícios que afasta do Senhor. Então Deus chega para um filho dele, um crente, e diz assim: Jonas, vai a Nínive. Ele pode estar dizendo para mim e para você hoje: Fábio, vai para Aratu. Rinaldo, vai para Aratu. Martins, vai para Aratu. Todas as pessoas no qual ele destinar, vai para Aratu. Vai ministrar a palavra àquele povo. E nós temos que obedecer, irmãos. Temos que obedecer e ir. Porque não somos nós que vamos fazer a boa obra. A obra do Senhor é feita pelo Senhor. Ele apenas nos usa. Somos seus cooperadores, irmãos. Não podemos desobedecer ao Senhor. Não podemos fugir da sua graça. A sua graça, ela é irresistível. Aquele no qual Deus a elegeu não tem como fugir da sua graça. Jonas não poderia jamais fugir dos propósitos que Deus tinha na vida dele. Mesmo que ele pudesse se esconder lá no porão desse navio. Mas o Senhor está lá. Lembra do Salmo, se eu não me engano, é o 139 ou 149. Depois vocês me corrijam aí, né? Se eu vou para um lugar mais alto, o Senhor está lá. Se eu mergulho no mais profundo, o Senhor está lá. Na escuridão o Senhor está lá. Na luz o Senhor também está. Nada fica encoberto aos seus olhos. Então Deus tem um chamado para você. Possa ser que Ele não queira mandar você para Nínive. Possa ser que Ele queira mandar para você para sua casa aí mesmo. Possa ser que você seja o único que já confessou a sua fé. E tem um irmão que não confessou. Tem um filho. Tem a mãe. Tem o pai. E Ele quer usar você aí dentro da sua casa. Possa ser que a sua casa seja chamada de Nínive. E Deus está dizendo para você: vai lá. Vai lá. Leva a minha palavra, leva o meu nome, chama o povo ao arrependimento, tem paciência, não vai ser você que vai convertê-los, vai ser o agir do meu espírito que vai entrar neles. Não desista da sua família. Vou falar para casais, não desiste para sua esposa, não desista do seu marido. O seu marido pode ser a cidade de Nínive que Deus está dizendo para você, mulher, vai lá, persevera, luta por ele. Ou então, marido, a sua mulher pode ser a cidade de Nínive. Mas nesse momento Deus está dizendo, vai lá. Mostra o meu nome, diz o que eu fiz, diga o que eu faço, diga que eu sou o único Deus para ela. Mostra a palavra a ela. Mostra através do teu amor. O meu amor que está em você, mostra para ela. Pode ser seus pais, que seja a cidade de Nínive. E Deus está dizendo, vai lá. Pode ser o seu vizinho que está querendo se suicidar nesse momento. Vai lá. Pode ser aquela pessoa que você está intitulando como inimiga, que fez algum mal a você e está preso lá nos vícios da droga. Vai lá. Onde está a tua Nínive? Deus está chamando você para você ir a Nínive. E Nínive pode ser a sua casa. E sabe de uma coisa, irmãos? Nínive pode ser você. Você precisa descer para que ele cresça dentro de você. Você precisa se ajoelhar diante do Senhor. Para que Deus faça a sua grande obra. Para que Deus liberte você dos vícios, do pecado,
das tentações. A Nínive pode ser você que me escuta nesse momento. Não diga não ao Senhor. Se quebrante diante dele. Seja humilde, irmãos. Quem é a Nínive de você? É você? Faça reflexão. É você que está com pensamentos muito maus? É você que tem traído a sua esposa? É você que tem roubado o seu empregador? É você que tem dado maus exemplos aos seus filhos? Onde está a Nínive na tua vida? Deus está chamando você agora. Através de sua palavra, está chamando você. Existe um chamado de Deus para você. Se ajoelhe diante dele, se ajoelhe daquele que pode fazer todas as coisas. Nada e ninguém pode impedir o agir de Deus, meu amado irmão. Então se ajoelhe diante dele, clame a ele, suplique a ele. Versículo 1 diz, veio a palavra do Senhor a Jonas. Versículo 2 diz, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3, começa a desobediência de Jonas ao Senhor. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Em vez dele ir para Nínive, que estava a 800 quilômetros de Israel, ele vai para Tarsis, que estava ao inverso, mais de 1000 quilômetros de Israel. E nesse versículo 3, a gente percebe uma coisa, irmãos. Vamos ler o versículo 3. Olha só. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quando nós desobedecemos à voz do Senhor, a tendência nossa é se afastar do Senhor. Não desobedeça, escute a voz dele, peça a orientação do Espírito Santo de Deus, busque o relacionamento. Se você está afastado, não importa, irmãos, quem somos nós para julgar você? Quem sou eu para julgar você? Quem somos nós? Nós não somos merecedores de nada. Nós somos falhos, fracos e pecadores. E pela glória de Deus, e pela misericórdia de Deus, Ele nos fez ser templo do Teu Espírito. E é por isso que temos uma chance de viver nessa vida. Porque Ele está com nós. O Espírito Santo de Deus está em nós. Interessante que Jonas disse, não, Senhor, eu não vou a Nínive. Eu não vou pregar para aqueles ninivitas. Aquelas pessoas são muito maus, são muito maldosas. Dentro do meu coração não tem como perdoá-las. Eu não tenho misericórdia nenhuma com eles. Mas não é você, é o Senhor que tem. É o Senhor que coloca em você. Você que está me escutando agora, possa ser que tenha pessoas que tenham lhe ofendido na vida. Pode ser pessoas que estão dentro da sua casa agora. Sabia que tem casos, irmãos, que pai não fala com filhos, ou vice-versa, que tem mais de 20, 30 anos? Sabia que existem casais que estão dentro da mesma casa, mas só para aparecer para a sociedade, mas não tem relacionamento nenhum, irmãos? Porque dentro deles estão cheios de mágoas. Eles não buscam o Senhor para curar essas mágoas. Eles não buscam o Senhor para tratar dessas mágoas. Eles querem resolver por si só, como Jonas está fazendo aqui, fugindo de Deus. Mas o Senhor é o dono do amor, da misericórdia, de todas as coisas. Ele é soberano. Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é majestoso, Ele é tudo em nós, irmãos. E Jonas teria que entender isso. Jonas também teria que passar por isso para entender isso. Que Deus é esse? O amor de Deus nos constrange, meus amados irmãos. Continuemos. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Olha só a soberania de Deus.
Interessante que a gente vai ver agora o agir de Deus sobre a criação. E Deus lançou sobre o mar um forte vento. O mar e o vento estão sob o controle de quem? Do Senhor. Jonas pensava que poderia dizer um não, poderia entrar no barco, em vez de ir para Nínive, ir para Tarsis e se esconder do Senhor e pronto. Mas ele estava enganado. E Deus começa a agir nessa viagem. Nessa viagem que Deus não queria que Jonas fosse para Tarsis. E ele estava indo naquele barco. Mas Deus começou a agir. Preste atenção. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez do mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançava ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Interessante, não é? Deus começou a agir, irmãos, sobre a criação, não é? Sobre o vento, sobre a tempestade, sobre o mar e até sobre aquelas pessoas, os marinheiros, aqueles homens que criam em vários deuses. Eles eram politeístas. Ele acreditava em vários deuses, irmãos, mas mesmo assim Deus começa também a agir com eles, com os descrentes. Preste bem atenção, vamos continuar. Vamos continuar o texto. Versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreverão este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Até no lançar das sortes existe a soberania de Deus. Sobre a incredulidade existe a soberania de Deus. Sobre aqueles homens que são politeístas, que acreditam em vários deuses, existe a soberania de Deus. Para tudo apontar para quem, irmãos? Para Jonas. Jonas não tinha como escapar de Deus, irmãos. Você que me escuta não tem como escapar de Deus. Se você é um eleito de Deus, você nunca pode dizer não à sua graça. A soberania, a vontade dele sobre nós. Continuemos, aí lançaram a sorte, né? Olha só, no versículo 7. E no versículo 8. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Olha a resposta de Jonas, versículo 9. E ele lhes respondeu, sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Olha só agora o impacto sobre os marinheiros. Olha a resposta dos marinheiros, do chefe do navio, no versículo 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Interessante, né? Um descrente falando para o crente. Olha só que coisa, né? Primeiramente, todo mundo estava ali clamando ao Senhor, os descrentes, porque os marinheiros, aqui em sua palavra diz que eles criam em outros deuses, mas o nosso crente, o Jonas, estava dormindo. O nosso crente aqui, ó, no versículo 9, ele diz que teme ao Senhor. E diz que o Senhor, ele fez o mar e a terra. E quando os marinheiros escutaram isso, né? Que Jonas dizendo que o Deus de Jonas fez o mar e a terra, eles ficaram temorosos. Mas por que, Jonas, tu fez isso? Tu sabendo que o teu Deus fez o mar e a terra, por que tu fizeste isso? Ele tem o controle sobre este mar. Então tudo isso que a gente está passando é porque há uma desobediência tua em relação ao teu Deus. Todo esse vento, toda essa tempestade, que são tempestades incomuns aqui, nunca passamos por tempestade tão forte como essa. Por que, Jonas, tu fizesse isso conosco?
Continuemos a leitura. Versículo 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Versículo 11. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. 12. Respondeu-lhes. Agora Jonas começa a se arrepender diante da desobediência ao Senhor. Olha só o que é que Jonas responde no versículo 12. Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas começa a reconhecer o seu erro. Jonas começa a entender que não tem como fugir do Senhor. Não vai ser uma viagem para o inverso, para dentro de um porão do navio, que ele vai poder se esconder do Senhor. Ele declara isso aos marinheiros. E no versículo 13, entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra. Os marinheiros não queriam lançar Jonas ao mar. Não queria que ele morresse. E continuaram. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: olha só, nós não sabemos de fato aqui, irmão, se realmente esses marinheiros se converteram ao único Deus, ao Deus de Jonas, ou então eles adicionaram o Deus de Jonas ao rol dos deuses deles, porque eles são politeístas, não é? Mas olha só esse versículo como é interessante, olha só, versículo 14, isso é a fala dos marinheiros. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Versículo 15, irmãos, e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar a sua fúria. No momento que lançaram Jonas no mar, o mar cessou a tempestade. Versículo 16, temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe. Deparou, quer dizer, preparou. Olha a soberania de Deus no cuidado agora com o seu filho Jonas. Mesmo que ele esteja desobedecendo, mesmo que ele merecesse essa morte, mas só que Deus, ele tem soberania, ele tem amor, ele tem misericórdia pelo seu povo. Então Jonas foi lançado ao mar. E se Deus não tivesse preparado esse grande peixe, irmãos, o que é que iria acontecer com Jonas? A sua morte. Então vejamos o versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas. E este esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Irmãos, eu quero chamar a atenção, nesse primeiro capítulo do livro de Jonas, sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas. Irmãos, nós estamos passando um momento muito difícil em nossas vidas. Para nós, eu creio que para todos aqui, ninguém viu um momento tão difícil como esse. É um momento que gera muito medo com relação à nossa saúde. E é um momento que está gerando também muito pavor, muito temor com relação às nossas finanças. E estamos numa fase que não é o fim, porque só Deus sabe. Mas nós teremos que enfrentar as consequências desta pandemia. Muitas pessoas já viram a óbitos. Muitos familiares nesse momento estão sofrendo com a morte dos seus parentes. Muitos outros não foram contaminados ainda, mas estão em suas casas presos com medo. O que eu quero dizer a você, escute para mim. Existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Da mesma forma como foi com Jonas aqui. Ele age ao nosso favor. Entende isso? A sua provisão, a sua soberania. A história está toda montada através de um projeto perfeito de Deus. Não haverá falhas nenhuma. Nada pode acontecer que seja fora do seu controle.
O plano dele é perfeito para nós. Ele vence a morte por nós, irmãos. Mesmo que qualquer um de nós venhamos a falecer, nós temos que ter a plena convicção de onde para nós iremos. Temos que ter essa convicção, irmãos, que existe um Deus que está conosco. Temos que ter essa convicção que o sangue dele derramado ali na cruz do Calvário vai valer a pena em nossas vidas. Temos que ter a plena convicção e saber se existe uma Nínive dentro de nós, é que a gente tem que se humilhar diante de Deus, pedir força a Ele, para que Ele venha restaurar essa Nínive, que ela venha perdoar essa Nínive que está dentro de nós, esse mal que está dentro de nós, essa perversidade que possa ser, que esteja dentro de nós, que nosso Deus venha restaurar essa Nínive. Temos que ter plena convicção disso, irmãos, porque isso nos traz paz. Porque senão, o que acontece? Nós vamos começar a olhar somente para os problemas. Só vamos olhar para a questão do vírus. Só vamos olhar para a questão do desemprego. Não, irmãos, temos um Deus que está no controle de todas as coisas, irmãos. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa luz. Ele é a nossa salvação. Então Jonas desobedece ao Senhor inicialmente e pensa que plenamente ia poder fugir de Deus. Mas ele não consegue. No versículo 12 desse capítulo, ele já começa a entender que a desobediência dele tem afastado ele do Senhor e tem trazido consequências terríveis para aqueles que estão em sua volta. Vamos aplicar na tua vida. Não desobedeça ao Senhor. Não desobedeça. Em nome de Jesus. Ele é um Deus rico em amor, em misericórdia. Então, se você estiver desobedecendo ao Senhor agora, pare. Pare, irmãos. Tenha plena consciência que Deus está contigo agora nesse momento. E que Deus tem o melhor para você. Escute a voz do Senhor. Saia desses maus caminhos. Saia de Nínive. Volte para os caminhos do Senhor. Obedeça ao Senhor. Então, em nome de Jesus, entenda, existe um Deus que nos ama, que cuida de nós. Mesmo que a gente desobedeça, mas Ele está ali, ó, cuidando de nós. Não tenham medo de enfrentar tudo isso que está aparecendo em nossas vidas. Não tenha medo de vírus. Não tenha medo de desemprego. Não, entregue isso ao Senhor. Essa peleja não é tua, não é minha, é do Senhor. Ele nos chamou. A obra ela vai ser completa em nós. Busquem ao Senhor, se fortaleçam nele. Provem a paz do Senhor em sua vida, em sua casa, em sua família. Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu queria estar orando por você neste momento. E você faça uma reflexão de tudo isso que você escutou. Não adianta fugir da presença do Senhor. Ele está em todo canto. Ele sabe o que você está fazendo. Ele sabe agorinha o que você está pensando, porque Ele é Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Não fuja de Deus. Pelo contrário, busque a Ele. Se entregue a Ele. Leve sua casa para Ele. Leve seus filhos. Leve a sua esposa. Leve o seu marido. Leve os seus amigos. Leve os seus inimigos a Ele. Feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Deus, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, pela tua soberania, pelo teu cuidado com cada um de nós. Ó Deus, abençoa o teu povo. Ó Deus, por onde eles andarem, por onde eles passarem, que o Senhor esteja cuidando e zelando de cada um. Em nome de Jesus. E todos dizem amém. Amém, queridos? Um forte abraço a todos meus amados irmãos. Que Deus abençoe.